Senhor Deus e Pai, nós colocamos na Tua presença o Teu filho, o Teu servo, pastor Aloísio, na Tua presença, no Teu altar. Guarda a vida dele, sua família, tudo que leva o Teu nome, que o Senhor venha ser com o Teu filho, que o Senhor use o Teu filho com poder e graça, que ele tenha liberdade no Espírito Santo para trazer a palavra que o Senhor colocou no coração dele, que o Senhor o use, Senhor, como tem usado, que o Senhor venha falar aos nossos corações essa noite. Tudo que impede o Teu mover, o Teu agir, Senhor, tira do meio do Teu povo, para que nós possamos ser abastecidos e sermos, Senhor Deus, tocados pela Tua palavra, e que nós não venhamos sair da forma que entramos, mas possamos sair daqui renovados e com o chamado aquilo que o Senhor quer para nós. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Tome inicialmente o seu assento, por favor. Eu louvo ao Senhor por ter essa oportunidade de estar aqui com vocês, nesse dia tão especial. Como foi dito, eu me chamo Aloísio, sou pastor, venho de uma família de pastores. Meu bisavô foi pastor, meu avô foi pastor, meu pai foi pastor, eu sou pastor. Há pastores em minha família desde o tempo da Reforma Protestante, de geração em geração. Nós temos servido ao Senhor. Eu sou de origem familiar presbiteriana, metodista, com uma pitada de luteranos. Sou de seminário batista e sou pastor pentecostal. De modo que eu virei um tipo de misto crente. Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, Deus tem nos levado a estar com o povo dele e ter a honra de ministrar a palavra do Senhor, porque é uma honra indizível. Entenda que as Escrituras nos dizem que ninguém foi achado digno sequer de abrir o livro. E se não somos dignos sequer de abrir os livros e revelar os mistérios nele contido, quanto mais de pregá-lo. E diz a palavra que o inimaginável aconteceu, porque estando João arrebatado e nos céus chora, aonde não haverá lágrima, porque toda ela já terá sido enxugada. Tal foi o impacto que João chora, até que um dos 24 anciãos disse: não chores, porque um venceu, o leão de Judá. E virou João para ver quem falava com ele, e eis um cordeiro no trono. Assim é o nosso Deus. Ele luta e vence como leão, mas ele reina como cordeiro. E devemos igualmente aprender a reinar como cordeiros, mas a lutar como leões. Eu oro ao Senhor que de fato vocês tenham para 2017 o que a Bíblia chama de céus abertos. Normalmente, quando nós imaginamos céus abertos, temos uma figura quase que pintada em nossa mente. Jesus saindo das águas, João Batista ao seu lado, o Espírito Santo descendo sobre Cristo como pomba, as nuvens se afastando, um raio maravilhoso, celestial, vindo sobre Cristo. Mas eu me pergunto, seria isso céus abertos? A palavra do Senhor nos diz, e diz: se eu, o Senhor, fechar os céus, de modo que não chova. Se céus fechados são céus sem chuva, céus abertos são céus com chuva. De modo que a verdade vai muito distante da nossa imagem e imaginação,
Porque céus abertos significa a escuridão de uma nuvem carregada, trazendo chuva. E a Bíblia diz que quando o justo passa pelo deserto, e se há lugar que os céus são fechados, são os desertos. De bênção cobre a primeira chuva, e se há primeira, é porque haverá outras. E quando o justo passa pelo deserto, o deserto corre o risco de deixar de ser deserto e se tornar terra fértil. De modo que quando as pessoas nos falam de crises, porque a palavra deserto em hebraico significa lugar aonde não adianta semear, ou alguns que interpretam mais poeticamente, lugar onde os sonhos jamais são alcançados. Eu creio que veremos em 2017 o Deus de Isaac se manifestar. E o Deus de Isaac age de maneira extraordinária, porque a palavra do Senhor nos diz que houve seca, os céus se fecharam, mas disse o Senhor a Isaac: semeia a terra. E diz a palavra que Isaac semeou a terra, e Deus o abençoou, e colheu sobremodo abundante, a 100 por 1, e se tornou homem riquíssimo. Muitos querem ser riquíssimos, mas, meus irmãos, Deus não tem só riquezas, Deus tem tesouros. E mais importante do que enriquecer é entesourar. A Bíblia diz: não acumuleis para vós outros riquezas, mas juntai tesouros. Há uma grande diferença entre riquezas e tesouros, e há uma grande diferença entre acumular e juntar. Porque quando eu acumulo, isso se torna uma enfermidade. Nós hoje até falamos dos acumuladores, porque o acumulador acaba valorizando o que não tem valor, mas o tesouro não. O tesouro já tem valor. Há duas coisas que a Bíblia fala e chama de tesouro. Quem acha uma esposa, acha um tesouro. E quem acha um amigo, acha um tesouro. Diferente das riquezas que foram feitas para serem ou aplicadas ou gastas, o tesouro é feito para ser guardado e protegido. Meus irmãos, infelizmente, muita gente gasta a esposa e gasta os amigos. E o que nós precisamos é guardar a esposa e guardar os amigos. É proteger a esposa e proteger os amigos. Em dias que tantas pessoas buscam tantas coisas diferentes na igreja, é interessante que Jesus, em seus discípulos e mesmo apóstolos, o que buscava neles é que se tornassem seus amigos. Disse: já não mais vos chamarei de servos, porque o servo não sabe a vontade do seu Senhor, mas vos chamarei de amigos. E se torna Jesus amigo. E amigo nada esconde ao seu amigo, pois Deus mesmo disse: ocultaria eu algo de meu amigo Abraão? E se Deus não oculta, mas revela, diz a palavra que não fará o Senhor nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Nós temos uma ideia de profeta um pouco afastada do conceito divino, porque o conceito divino de profeta é um amigo, é íntimo de Deus. E quando você é íntimo de Deus, se são reveladas as coisas que só Deus sabe. Como Deus ama ter amigos, e como é bom ser amigo de Deus.
Um dos textos que mais me causa estranheza, não sei se causa a você, é quando Jesus, entregue por Judas Iscariotes, através de um beijo, Jesus lhe diz: amigo. Eu quase que quero falar com Jesus: amigo? Amigo da onça, isso sim. Mas Jesus, no entanto, o chama de amigo, porque embora Judas, no momento, amigo não fosse de Jesus, Jesus nunca deixou de ser amigo de Judas. Há alguém que não desiste de nós. Há alguém que a Bíblia diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, se esquecessem de mim, o que é um absurdo por completo, porque pai e mãe jamais esquecem. Ele não esqueceria de mim. Ele não me deixaria. Ele não me lançaria fora. Dentro do mundo do Oriente e Oriente Médio, até hoje há um costume belíssimo, que é te dar um copo de água. A Bíblia diz: aquele que dá um copo de água para alguém já tem galardão. E nós achamos isso, na nossa cultura ocidental, tão pequeno, mas isso era muito grande. Porque até hoje, no Oriente Médio, quando você dar um copo de água para alguém, isso significa dizer: você é bem-vindo. Quando Jesus, com aquela mulher samaritana, disse a ela: dá-me água, pois tenho sede, a resposta dela foi: não. Em outras palavras, você não é bem-vindo. É interessante a resposta de Jesus às pessoas que dizem que Ele não é bem-vindo em sua vida. Ele diz: ah, se tu soubesses, quem fala contigo, tu pedirias a mim e eu te daria. Isso quer dizer: eu não sou bem-vindo na tua vida, mas ainda assim, tu és bem-vindo em minha vida. Esse é o nosso Senhor. E por isso eu não tenho dúvida de que céus abertos estão diante de nós, que chuva virá, que fará com que a terra germine. E se não chover do alto, pode ter certeza que do baixo choverá. E assim como a filha de Caleb recebeu as fontes superiores e as fontes inferiores, há de Deus nos abençoar, porque um pai não dá só terra, dá fontes. E uma filha que conhece o seu pai, sabe que se ela o pedir, ele dará. Tudo o que ela pediu foi fontes, e ele lhe deu as superiores e as inferiores. Deu mais do que ela pediu, e o nosso Deus fará infinitamente mais. E eu gostaria então de convidar a você a abrir a sua Bíblia num texto conhecidíssimo, texto que se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 7, no versículo de número 7. Diz a palavra: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Acrescentando agora o versículo 8: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Tremendo era o Senhor Jesus quando pregava. O Evangelho segundo Mateus está alicerçado em 5 grandes sermões de Jesus Cristo. E o primeiro dos sermões do Senhor é este famoso sermão que nós chamamos o Sermão da Montanha. Quando as multidões se reuniram, não uma multidão, mas multidões,
se reuniram para ouvir. As multidões buscavam o Senhor por muitos motivos. Porque tinham fome, buscavam ao Senhor. Porque tinham opressões, buscavam ao Senhor. Porque estavam enfermos, buscavam ao Senhor. Mas naquele dia, eles buscavam ao Senhor para ouvi-lo. A Bíblia nos relata que Jesus contemplava a multidão. E as multidões chegavam a Jesus. Eu não tenho dúvida de que Jesus queria falar às multidões. Eu não tenho dúvida alguma que as multidões queriam ouvir a Jesus. Mas nem Jesus ainda falava, nem as multidões, por isso, ainda ouviam. E a Bíblia então nos diz, até que, oh que lindo esse até que, os seus discípulos se aproximaram dele. Meus amados irmãos, Jesus continua querendo falar às multidões. E eu não tenho dúvida que as multidões continuam querendo ouvir a Jesus. Talvez elas não se animem de ouvir a mim, mas a Jesus elas querem ouvir. No entanto, nem Jesus falará às multidões, nem as multidões ouvirão a Jesus, até que nós, os seus discípulos, nos aproximemos dele. O que determina que Jesus fale à multidão, o que determina que as multidões ouçam a Jesus, é a nossa proximidade dele. A Deus seja a glória. Quanto mais próximos, mais íntimos. Quanto mais íntimos, menos nós e mais ele. De modo que poderemos até mesmo dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E a palavra dele, de modo que a Bíblia diz, uma vez falou Deus, e duas vezes eu ouvi isto. Porque Deus é quem fala, e nós quem repetimos. Nenhuma palavra nossa que de fato seja do Senhor não foi primeiramente falada e depois repetida. E todo pregador pregando na unção do Senhor é um mero eco da voz do Senhor. E que hoje Deus ecoe nas nossas vidas e a palavra dele se manifeste no nosso viver. Jesus, quando pregava, não pregava como os outros. Os sacerdotes e os fariseus arguíram os guardas e disseram: como este homem prega livremente todos os dias entre nós e vocês não o prendem? A resposta dos guardas foi: jamais ouvimos alguém falar como ele. Quando Jesus fala, ninguém o prende, porque ele aprisiona todos com a sua palavra. Isto bem sabia Pedro, pois no dia em que Jesus pregou, e pregou no barco de Pedro, ali estava Pedro ouvindo ao Senhor, quase que eu poderia dizer encantado com as palavras. E terminando o Senhor de pregar, disse: ponte ao largo, vamos distantes e joga tuas redes. Meus irmãos, quando Deus te diz joga as redes, é porque uma rede não dá conta do que ele vai fazer. E a Bíblia diz: confiada em tua palavra, jogarei a minha rede. Não foi à toa que a rede rompeu. Porque se Jesus te fala redes, é bom você entender que a bênção é maior do que você pode segurar. Pois a bênção de Deus é tão grande, é tão grande, é tão grande, que se eu tentar ficar com a bênção toda para mim, ela me destrói. Ela destrói o meu barco. E a única maneira que Pedro conseguiu reter a bênção e ter toda a bênção foi fazer sinal para outros que viessem e lançassem rede sobre rede, e viesse ao barco e ao outro, e mesmo assim quase os dois foram a pique. Porque quando eu quero ter toda a bênção de Deus, a única maneira de tê-la
é dando parte dela para outros. Porque quando eu compartilho, aí eu consigo ter toda. E eu oro ao Senhor que a bênção que o Senhor há de dar para todos vocês e para esse ministério seja tão grande, que não haja como compreender tamanha bênção. Porque naquele dia, o que normalmente acontecia era que a rede buscava o peixe, mas naquele dia era o peixe que buscava a rede. Por quê? Porque em um momento Jesus pregou. E quando Jesus prega, até os peixes querem ouvi-lo. E meus irmãos, quisera eu que nós homens fôssemos como os peixes, que tem uma vantagem muito grande, porque quando ouvem Jesus pregar, já naturalmente ficam de olhos esbugalhados e de boca aberta. E que nós deveríamos ter a mesma realidade que eles. E por isso o Senhor, de uma maneira majestosa, disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate, se lhe é aberta a porta. Uma das coisas que me chama a atenção é que Jesus, ele não garante apenas que se você pedir, ele dará. Ele também te garante que além dele dar, você vai receber. Porque há muita coisa que nos dão e que não recebemos. Mas quando Jesus está aplicado em te dar, ele não garante apenas o dar, ele garante o receber. Ele vai além. Ele diz: buscai. Porque há muita gente que não entende que se você pediu, Deus já deu. E se você sabe que Ele já deu, é porque você vai receber. O que faz falta agora não é que Deus dê, é que você encontre o que Deus deu. De modo que depois de pedir, depois de receber, busque para encontrar. Mas diz o Senhor dizendo: todo o que busca, encontra. Mas buscai e achareis. Encontrar e achar, por mais parecidos que sejam, não são sinônimos. Pois o encontrar é o resultado do que de propósito eu busco. Mas o achar é o resultado acidental. De modo que quando eu busco, Deus me garante que eu encontrarei o que eu busco, mas eu acharei o que eu não buscava. Você pode dizer amém a isso? Porque Deus tem mais para dar do que eu tenho para pedir. Uma das coisas que me chama a atenção no Gênesis é que a Bíblia diz que, criando o Senhor, disse: suja a terra seca, e diz agora a terra, produza a terra. Em uma versão diz mantimento, alimento. Isso Deus fez, mas não havia homem. E se não havia homem, não havia fome. Então, antes que houvesse homem, já havia mantimento. Isso quer dizer que não havendo homem e não havendo fome, já havia o que comer. Porque com Deus, a provisão não vem pela necessidade. Quando a necessidade surge, já existe a provisão. Porque Ele, diz a palavra, sabe do que precisamos antes mesmo que necessitemos, e antes mesmo que peçamos, pois a palavra ainda nem saiu a boca, e o Senhor já atendeu.
Tão maravilhoso é esse texto, mas que chega a um ponto que nos diz: batei. E aqui o Senhor não muda nem uma coisa nem outra. Ele quase que repete 2 vezes: batei, pois todo que bate, se lhe é aberta a porta. Porque, meus irmãos, a chave desse texto não está no que está sendo dito, mas está no que foi dito depois. Porque depois Jesus diz: entrai pela porta. E é justamente sobre a porta que eu desejo falar. Porque muitos de nós temos pedido e Deus tem dado. Temos buscado e já encontramos. E quando encontramos, vemos a porta. E agora batemos. E a porta será aberta. Mas de nada adianta uma porta aberta se você não entrar. Nós sabemos que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E pode saber do seguinte: o inimigo, o diabo, não tentará fechar a porta que Deus abriu, pois ele sabe muito bem que a porta que Deus abriu, ninguém pode fechar. Então o que o diabo tenta fazer é te dissuadir, ou mesmo te impedir de entrar pela porta. Várias coisas o adversário tenta e intenta para impedir que entremos à porta. A primeira coisa que ele faz é nos dar a sensação de que ela ainda não abriu, que foi rápido demais. A Bíblia nos diz que Pedro, estando prisioneiro, o anjo foi àquela prisão. E naquele dia o anjo abriu muitas portas, com exceção de uma. Abriu a porta do cárcere, abriu a porta da prisão, abriu a porta da fortaleza. O anjo saiu abrindo portas, e não apenas abrindo portas, mas rompendo cadeias. Porque as cadeias de Pedro caíram de Pedro, foram rompidas. E o anjo, que bem poderia vesti-lo, disse: cinge-te. Porque uma das coisas mais estranhas é que Pedro estava com uma pena capital sobre a sua vida. Ele seria morto no outro dia. No entanto, ele dormia. Ele descansava. E como ele conseguiu dormir? Esse foi discípulo de Jesus que conseguia dormir até na tempestade. E Pedro, ali na tempestade que estava, dormia. Mas como? Porque ele tinha uma promessa. E a promessa é: hoje tu te cinges e vai para onde quer. Amanhã outro te cingirá e te levará para onde você não quer. E a Bíblia é clara, Deus disse isso, Jesus disse isso para dizer com que tipo de morte ele havia de glorificar ao Senhor. Que vida extraordinária de Pedro, que não apenas morria, glorificava morrendo. E ali, quando o anjo diz: cinge-te, disse claramente a Pedro: opa, não é a hora, você não vai morrer agora. E Pedro sai e acompanha o anjo, quase como num sonho. E chegando à porta da igreja, o anjo se vai e Pedro fica e bate a porta. Uma moça, uma menina, vê a Pedro e diz a todos que lá oravam para que Deus libertasse Pedro: Pedro está aí. E estranhamente a igreja disse: que isso? Deus às vezes nos atende e nós dizemos: calma, eu ainda não acabei a campanha. Como o Senhor se atreve a me trazer antes da hora? Eu ainda não estou pronto, não estou espiritual o suficiente. Nós às vezes somos tão espantosos com Deus, quando Deus, a Bíblia diz que Deus nos surpreende, e eu gosto de ser surpreendido pelo Senhor. E naquele momento eu vou dizer uma coisa: se Deus já te atendeu, ótimo, ore por outra coisa. Mas se a porta abrir, meu irmão, por favor, entre. Não continue batendo numa porta que já se abriu. Entre.
Muitas vezes o que o inimigo faz, ele age ao redor. E age ao redor. E por que age ao redor? Ele age ao redor porque nós nos distraímos. E em vez de olharmos para a porta que vai se abrir, olhamos para o lado, olhamos para trás. E a porta se abre e distraídos estamos. E por causa disso não entramos. Se você está pedindo que a porta abra, olhe para ela, porque ela vai se abrir. O inimigo, quando nenhuma coisa ou outra funciona, tenta nos levar à admiração. A porta se abre e nós olhamos a porta e, meu Deus, não é que abriu? E ficamos contemplando a porta. Que linda a porta, que maravilhoso que ela se abriu. Chamamos outros e dizemos: veja, a porta abriu. Meu irmão, não perca tempo. Se Deus abriu a porta, entre pela porta. Mas quando o inimigo nada acontece de conquistar algum êxito em todas essas tentativas, ele ainda tem outra tentativa. Paulo diz: uma grande e oportuna porta se me abriu para o trabalho, mas são muitos os adversários. O inimigo pode não poder fechar a porta, mas ele pode querer complicar o teu acesso à porta. O Deus que abre a porta é o Deus que nos fará passar por ela. E eu quase que de uma maneira infantil posso me imaginar como uma bola de boliche e dizer: Deus, impulsiona-me. Porque Deus te impulsionará tão poderosamente que ai daquele que ficar na frente. Pois a Bíblia diz: ai daquele que ficar na frente, porque ou será morto ou será abatido, porque a boca do Senhor o disse. De modo que se a porta se abriu, o Deus que te abriu a porta te fará entrar por aquela porta. Porém, o inimigo não desiste. E se nada funciona, ele tem ainda um último trunfo. Ele abre uma porta muito maior do lado da porta que Deus abriu. Por isso Jesus diz: entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso. Desconfie de portas que você não bateu e abriram. Porque a porta que eu bati, Deus abriu. Mas a porta que eu não bati, poderá ter sido Deus ou não. E o adversário, tudo que deseja é que você não entre pela porta certa. Jesus disse que a porta era estreita, que o caminho era apertado. E acrescenta o Senhor: são poucos o que acertam com ela. Eu esperava que fosse com eles. Meu irmão, o segredo é a porta. Ela é a porta. Significa dizer que quem acerta a porta não tem como errar o caminho. Amém? Diz que o caminho é apertado. E hoje mesmo eu falava com um amigo de ministério, ele falando sobre as lutas. Eu disse: olha, Jesus disse que o caminho é apertado. E que eu saiba que quando eu ando no caminho apertado, eu ando em apertos. De modo que apertos fazem parte. Mas o bom de um caminho apertado é que não tem espaço para você se desviar. E quando você está naquele caminho, você só pode ficar naquele caminho. Não existe alternativa. E quem quer buscar atalho tem que aprender uma coisa: que em vida espiritual não tem atalho. E quando existe atalho, não é atalho, é desvio.
De modo que nós que pedimos, peçamos. Nós que oramos, oremos. Nós que buscamos, busquemos. Nós que batemos, venhamos a bater. Venhamos a confiar. Há uma grande luta, sim. Mas em todas as coisas, não em algumas, não na maioria, mas em todas as coisas, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sabe, eu fico imaginando o que é ser mais que vencedor. A Bíblia diz e fala sobre aquele cavaleiro montado no cavalo branco, e as interpretações vão desde Cristo até o anticristo. E eu não pretendo dar interpretação a isso, mas diz: saiu vencendo e para vencer. Por quê? Porque estava coroado. E quem é coroado biblicamente é quem tem a vitória. E se já tem coroa, é porque já tem a vitória. Meus irmãos, é estranho essa nossa luta, que partimos para a luta já coroados com a vitória, de modo que não há chance de você perder. Você vai de vitória em vitória, de glória em glória. Sabe, o que nós buscamos é a vitória. O que a vitória dá é a glória, de modo que a glória é o que buscamos ou nos encaminhamos. E o nosso destino de todos é a glória. E Deus, para nos dar a glória, provê a graça. E tão diferente é como Deus dá a glória e como Deus dá a graça. Porque a glória vai de glória em glória, mas a graça, a Bíblia diz que é graça sobre graça. E essa é a grande diferença. Porque se vai de glória em glória, se soma a glória. Mas se é graça sobre graça, se multiplica a graça. De modo que Deus dá muito mais graça do que glória. E assim não há como não ter glória, porque te sobra graça. E o Deus que dá tudo gratuitamente, a Bíblia diz: que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará com ele, gratuitamente, graciosamente, pela graça, simplesmente todas as coisas? Todas as coisas. Sei que o inimigo é o inimigo, e como Paulo diz, nós não somos tolos. Nós conhecemos ao diabo e as estratégias dele. Há textos na Bíblia que as pessoas não gostam muito. Por exemplo, o livro de Jó. As pessoas não gostam muito de ler o livro de Jó. Tem medo que a palavra se cumpra na sua vida e acabem vivendo a aventura de Jó. Mas o interessante é que Deus, quando conversa com o inimigo, diz: de onde vies? Eu venho da terra, de percorrer a terra e rodeá-la. Esse é um hebraísmo que significa: eu vou para onde eu quero. A resposta de Deus é: você vai para onde quer? Viste o meu servo Jó? Porque quando ele via Jó, ele não podia passar por Jó. Você não vai por onde você quer. Você vai por onde o meu servo deixa ir. E a resposta do diabo: deveras, o Senhor o cercou
por todos os lados. E até nisto o diabo, que dizia que tinha visto, era mentiroso. Porque se o diabo disse que Deus cercou por todos os lados, quando ele via Jó, não via Jó, via Deus cercando Jó. E quando então ele desafia ao Senhor, desafiando a Jó, Deus diz: vai, mas limita os seus toques. Vai. E esse vai denota uma coisa interessante. Deus tinha total confiança no servo dele, que venceria ao diabo. Quando Deus nos deixa ser atacados, não é por outro motivo, senão que Ele tem total confiança, total segurança, que nós somos mais que vencedores. Porque Deus não só confia, mas se confia. A Bíblia diz que quando Jesus dormia no barco, havia uma tempestade. E se de fato que confiava no Pai, também confiava em Pedro, em João, em Tiago, que estavam cuidando do barco enquanto ele dormia. Podia Jesus dormir, porque Pedro cuidava do barco. Que coisa linda é saber que o que é extraordinário não é que eu tenha fé em Deus. O extraordinário é que Deus tem fé em nós. Ele crê em nós. Mas existe um texto que poucos gostam, e eu amo. O diabo, vosso adversário, anda ou ciranda ao seu redor, rugindo como leão, ávido para devorar-te. Sabe, meus irmãos, nós devemos ver a Bíblia como um todo. A Bíblia não diz só que o diabo anda ao nosso redor. A Bíblia diz que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. E se o diabo anda ao meu redor, mas eu estou no esconderijo do Altíssimo, quase que eu posso cantar para ele: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Mas a Bíblia ainda aumenta e diz: e eu, o Senhor, serei uma muralha de fogo ao vosso redor. De modo que nós temos que avisar ao diabo: cuidado, não chegue muito perto, porque senão você vai sair queimado. Porém, a Bíblia, não satisfeita, ainda diz mais: e os anjos do Senhor acampam-se ao derredor para nos livrar de todo o mal, de modo que o diabo vai sair daqui levando uma surra dos infernos. Porém, por que Deus deixa o diabo rugir? Sansão caminhava. A Bíblia diz que o Espírito de Deus estava sobre Sansão, que o Espírito o impelia, mas nada ainda havia acontecido, até o dia que um leão rugiu. E aquela, deixe-me chamar assim, unção dentro de Sansão foi ativada pelo desafio do leão. E a Bíblia diz que Sansão, em vez de correr como todos fogem do leão, avança contra o leão, o toma e o rasga em dois. Em dois.
Deus deixa o diabo rugir contra você e contra mim, para ativar o poder e a autoridade que está dentro de nós, para que nós também dividamos em dois ao adversário e triunfemos sobre o inimigo. Sabe, eu tive o privilégio de 2 anos para cá, minha filha mais velha, eu tenho 4 filhos, mas a minha filha mais velha deu-me a satisfação de ser avô. Um netinho e uma netinha. As pessoas dizem que avô estraga neto. Isto é uma mentira. São os netos que estragam os avós. Porque essas criaturazinhas pequenininhas acabam com a gente. Eu gosto de contar a minha versão, a minha interpretação meio infantil das coisas. E eu imagino quase uma fábula que quando Daniel entrou na cova dos leões, eu imagino um diálogo leonino, leão com leão, e um leão já dizendo: eu não aguento mais, eu estou morrendo de fome, eu estou com uma fome de leão. E sempre há o leão mais bem informado, e diz: não se preocupe, me disseram que hoje vem comida, e é kasher, é comida judia, é um tal de Daniel. Ao que o leão mais velho e mais experiente diz: não me diga uma coisa destas. E os leões: como? O que houve? Eu sou da região da Palestina, eu conheço isto. Vocês não têm ideia do que vai acontecer. Vocês sabem que o meu clã de leões viveu naquela terra, e há muitos anos, tempo do meu tatara leão, um leão poderoso, um leão glorioso, que nós já podíamos ver que seria o chefe de todos os leões, encontrou um cabeludo chamado Sansão, e a coisa ficou cabeluda. E o que aconteceu? Ele agarrou pela boca o leão e rasgou em 2, ao que uma leoa gritou: ah! Já imaginando a cena terrível? Que coisa pavorosa! Que gente brutal! Vocês pensam que acabou? Dizia o leão velho. Não acabou, não. Havia um leão do nosso grupo, do nosso clã, que era um leão meio preguiçoso, e ele disse: há um pastorzinho ali com umas ovelhinhas, pega uma meia dúzia de ovelhas de sobremesa, o pastor. E ele então foi, e sabe o que aconteceu? O que aconteceu? O garoto agarrou o leão, e aí? Matou. Uma criança matou. Sim, mas você pensa que acabou? Não acabou, não. Um urso que vivia perto do nosso clã disse: não, esse leão não era de nada, era um leão meio leoa. Eu vou lá e mostrar que não existe nada disso. E quando ele chegou perto do pastorzinho, o que aconteceu? O pastorzinho pegou o urso e aí matou. Meu Deus! O urso, sim, matou. Vocês pensam que acabou? Não, não acabou, não. Havia um gigante que qualquer urso e qualquer leão teria medo. Ah, não me diga, ele matou o gigante. Não só matou, como tirou a cabeça do gigante fora. Pai do céu, agora acabou? Não. Havia uns outros que andaram com o menino, que o menino cresceu, se tornou homem, e uns caras foram caminhar com ele, e um leão caiu
numa armadilha. E o que aconteceu? Um deles caiu junto. E o que aconteceu? Matou. Aqui o leão intelectual diz: meu Deus, eles são uma ameaça ecológica. Daniel começa a descer. E os leões começam a recuar. E de repente o anjo chega. E os leões dizem: graças a Deus, Deus mandou um anjo para nos salvar desse Daniel. Meu irmão, embora eu saiba que o anjo fechou a boca dos leões, leão não precisa de boca para matar. Uma patada de leão mata uma girafa. O que eu creio é que Deus estava tão comprometido com Daniel, como Ele está comprometido contigo. Que se aqueles leões tentassem atacar Daniel, Daniel venceria os leões. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? De modo, meu amado irmão e minha amada irmã, tome a autoridade e entre pela porta. O grande erro das 2,5 tribos de Israel, e com isso eu termino, foi que disseram a Moisés: teus servos têm muito gado, e esta terra é boa para gado. Permita-nos ficar aqui. Faremos currais para o nosso gado e cidades para os nossos filhos. Moisés disse a eles: com seus irmãos ireis à batalha, e depois voltareis e fareis. E eu gosto da resposta de Moisés: cidades para os vossos filhos e currais para o vosso gado. Porque quando você tem a sua ambição equivocada, tua vida é toda equivocada. Mas o que me espanta foi que Deus disse: eu tenho uma terra boa do outro lado. E eles, em vez de quererem a terra além do Jordão, preferiram a terra aquém do Jordão. Amados irmãos, não aceitem ficar aquém quando Deus quer te dar além. Entre pela porta. Entre por essa porta. Vá ao além. Não fique aquém. Vá mais para lá. Foi isso que Jesus disse: vá mais para lá e lança as tuas redes. Não fique aonde você está. Nós estamos, e permita-me dizer nós, para fazer parte de tudo, pedindo a Deus as bênçãos. Aqui, esta semana, vocês têm pedido, vocês têm buscado e vocês têm batido. E o Deus que nos ouve, o Deus que nos atende, o Deus que deseja nos abençoar, que fará com que todas as coisas conjuntamente cooperem para o nosso bem, esse Deus maravilhoso, que nos ama acima de todas as coisas, até mesmo dele próprio, este Deus abrirá a porta. Esse Deus abrirá o caminho. Se é o mar vermelho, Ele abrirá. Se é o Jordão, Ele abrirá. Ele tem como abrir, não há portas fechadas. Por quê? Porque Ele disse: dar-vos-ei as chaves. E meus irmãos, não importa quão grande seja uma porta, quão pesada ela seja, quão bem trancada ela esteja, não existem portas fechadas para quem Deus deu as chaves. E é por isso que Jesus disse: e tudo que você ligar na terra será ligado nos céus,
E tudo que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Algumas versões diz tudo que você atar na terra será atado nos céus. E tudo que você desatar na terra será desatado nos céus. Eu esperava que os céus governassem a terra, mas agora eu vejo a terra governando os céus. Por quê? Porque disse aquele grande patriarca Jacó, ao despertar do seu sonho: terrível é esse lugar. Eu não sabia. É casa de Deus, é porta dos céus. E diz: e os anjos subiam e desciam. E por serem anjos, eu esperava que descessem e depois subissem. Mas se eles subiam e desciam, é que eles partiram de baixo. E se os anjos partem do trono, é porque o trono estava embaixo. E por que a terra agora governa no céu? Porque Deus desceu até nós. E não foi isso que Deus disse a Moisés? Eu vi a aflição, eu ouvi o clamor, e eu conheço o sofrimento, e por causa disso eu desci. Veja, eu vi, eu ouvi e eu conheço. Pedi, buscar, bater. Coincidência? Não. E Deus diz: porque eu desci. Então a primeira coisa que ele diz a Moisés: eles subirão. Quando Deus desce, é para nos fazer subir. Para nos fazer subir. E irão para uma terra que mana leite e mel. Que Deus maravilhoso este que nós temos. Não diz que eles fizeram outra coisa, senão eu ouvi o clamor. Deus ouve. Deus ouve. E é por causa disso que Ele nos liberta. É por causa disso que Ele, conhecendo os nossos sofrer, a palavra conhecer em hebraico é fazer parte, é penetrar. Eu penetrei na sua dor, no seu sofrimento. Nós não sofremos sozinhos, Ele sofre conosco. E Ele não ficará quieto. Ele nos levará a uma vitória, a um triunfo, a algo espantoso e maravilhoso, porque Ele desce até nós para que nós subamos com Ele. Suba com o Senhor. Há uma porta que Ele te abriu, entre por ela, passe pela porta. E Jesus disse: eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Quando alguém entrava no tabernáculo, a entrada era chamada a porta, que dava ao átrio. Do átrio para o santo lugar havia outra porta. Também era a porta. E do santo lugar para o santo dos santos havia outra porta, que na realidade eram entradas. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A primeira porta do tabernáculo era chamada a porta do caminho. A segunda porta do tabernáculo
era a porta da verdade. E a última porta do tabernáculo, que ele rasgou o véu alto abaixo, era a porta da vida. E ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Amém? Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de clamar a Deus por sua vida. Sabe, nós, principalmente nós pentecostais, nós somos um povo muito interessante. Crente é interessante e pentecostal ainda é mais interessante, porque crente é louco, mas pentecostal é louquíssimo. Nós somos gente muito interessante e nós temos uma coisa que às vezes, quando um homem de Deus surge, nós, se um homem de Deus ungido orar por mim, minha vida vai mudar, porque nós somos assim, isso é bom. Mas houve um homem, o mais ungido que já caminhou na terra, orou por você e orou por mim. O seu nome era Jesus. E ele disse: não peço somente por estes, mas por todo aquele que vier a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Jesus orou por você. Você não tem outro final, senão o mais pleno, o mais absoluto sucesso. Porque ele orou por nós. E eu quero me juntar a Cristo e orar por você e abençoar a sua vida. Eu sei, meus irmãos, que é difícil poder dizer em que estado está a tua vida. Suas lutas são tão pessoais, às vezes tão bem guardadas, tuas lágrimas, tua dor. De fato, nenhum pastor, exceto se Deus revelar, sabe como uma pessoa entrou na igreja. Mas todos nós, ministros do Evangelho, sabemos como uma pessoa vai sair da igreja. Porque não importa como você chegou, importa como você sairá. E você sairá com a tua bênção transformadora, no nome de Jesus Cristo. Fique de pé, por favor. Eu quero orar por você. Erga suas mãos ao céu, eu te peço, como quem recebe. Mãos erguidas, ao mesmo tempo se rendem e ao mesmo tempo recebem. Eu me dou e o Senhor me dá. Agora, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu quero abençoar este ministério, eu quero abençoar esta igreja, eu quero abençoar os teus filhos, eu quero abençoar este ano, eu quero declarar graça sobre graça. O Deus que faz maravilhas, maravilhas faça. O Deus que executa prodígios, prodígios realize. Que como os apóstolos pediam a graça, o amor e a comunhão, que os seus filhos hoje recebam graça indizível, imensurável. Que a bênção seja tão grande que seja inacreditável. Abençoa-nos, Senhor, agora. Abençoa-nos pelo teu poder, abençoa-nos pela tua misericórdia e compaixão. Olha-nos através da pessoa de Jesus Cristo. Pelo poder do nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus. Amém. Espere coisas grandes do Senhor.
Porém, saiba que Deus fará coisas maiores para você. Deus os abençoe, no nome de Jesus Cristo. E ao Senhor seja a glória. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.